O presidente Trump anunciou que irá impor uma tarifa de 25% e um imposto adicional sobre importações de produtos da Índia. Trump listou várias reclamações contra a Índia, mencionando penalidades adicionais por comprar equipamentos militares e energia da Rússia. O primeiro-ministro Modi é meu amigo, mas eles não fazem muitos negócios em termos de negócios conosco. Trump também insinua penalidades além dos 25%. Por quê? Nosso comércio com a Rússia e nossos laços com os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas também são os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, um grupo de países que basicamente se opõem aos Estados Unidos. E a Índia é membro disso, né? Acredite se quiser. É um ataque ao dólar. A Índia acabou de abandonar a Rússia, e tudo por causa do recente aviso de Trump. Veja, tudo começou com este tweet que o presidente Trump fez ontem. Lembre-se, embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos, fizemos relativamente poucos negócios com eles, porque suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo, e eles têm as barreiras comerciais não monetárias mais rigorosas e desagradáveis de qualquer país. Além disso, eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia e são o maior comprador de energia da Rússia junto com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia pare com os assassinatos na Ucrânia. Essas coisas não são boas. Portanto, a Índia pagará uma tarifa de 25% mais uma penalidade pelo acima mencionado a partir de 1º de agosto. Obrigado pela atenção a este assunto, MAGA. Agora, Trump disse muitas coisas, e isso levou muitas pessoas a se confundirem. Veja, ele apontou muitos problemas que temos com a Índia, especialmente em relação aos seus negócios com a Rússia e a Índia, alimentando a máquina de guerra russa, enquanto a Rússia está matando civis inocentes na Ucrânia. Mas esses 25% não têm nada a ver com isso. Foi apenas um aviso de que, se a Índia continuar a apoiar a Rússia monetariamente, colocaremos mais tarifas na Índia. Esses 25% têm a ver apenas com o nosso déficit comercial com a Índia. No dia da libertação, 9 de abril, a tarifa sobre produtos indianos era de 26%. Quando as tarifas foram pausadas por 90 dias para negociar um acordo comercial, a redução foi para 10%. Pelo visto, as negociações comerciais não estão indo bem. É por isso que aplicamos uma tarifa de 25%, não muito diferente da tarifa inicial de 26% que tínhamos na Índia no dia da libertação. Trump esclareceu isso em seu próximo tweet, mas muitas pessoas estão escolhendo ignorar esse fato. A imagem mostra que ele menciona um enorme déficit pago com a Índia. Após o anúncio, ele fez uma coletiva de imprensa explicando o motivo da aplicação da tarifa de 25%. Mas antes de entrarmos nesse clipe, certifique-se de clicar no botão de curtir e se inscrever abaixo. Estamos tendo alguns problemas com o YouTube porque um de nossos vídeos foi comprado por alguém e de repente recebemos muitas visualizações de um país estrangeiro, não do YouTube. Obrigado pelos likes e inscrições, eles realmente nos ajudam, já que parece que alguém está mirando no canal. Agora, vamos ao clipe. Qual é essa penalidade adicional e outros países estão enfrentando a mesma ameaça? Estamos negociando agora e também é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sabe, eles têm o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é basicamente um grupo de países que são contra os Estados Unidos. E a Índia é membro disso, se você pode acreditar. É um ataque ao dólar. E nós não vamos deixar ninguém atacar o dólar. Então é parcialmente Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e parcialmente... O comércio, essa situação comercial é um déficit tremendo. Então, como você sabe, o primeiro-ministro Modi é meu amigo, mas eles não fazem muito negócio em termos de negócios conosco. Eles nos vendem muito, mas não compramos deles devido às tarifas altíssimas, possuem uma das maiores tarifas do mundo. Agora eles estão dispostos a reduzi-la substancialmente, mas vamos ver o que acontece. Estamos conversando com a Índia agora, vamos ver o que acontece. Não importa muito se temos um acordo ou se cobramos deles uma certa tarifa, mas você saberá no final desta semana. Escritório, 1º de agosto é um dia muito importante para este país, porque o dinheiro vai entrar nos Estados Unidos como nunca vimos antes. Sim, senhora.
Agora, esta manhã, as coisas ficaram completamente fora de controle, especialmente para a Rússia, porque as refinarias indianas anunciaram esta manhã que não comprarão nenhum petróleo da Rússia ou de Putin. Mas antes disso, deixe-me explicar rapidamente o que o presidente Trump está falando. Primeiro, claro, a Índia faz parte dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na verdade, a Índia é um grande jogador nos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que é, claro, uma aliança anti-Estados Unidos da América. Então a Índia não pode fazer parte desse grupo e fingir que os Estados Unidos da América não vão se incomodar com isso de forma alguma. Veja, a política externa indiana todos esses anos tem sido algo chamado de não alinhada. Eles não querem ser pró-Ocidente, mas também não querem ser anti-Ocidente. Eles fazem isso participando de alianças pró-Ocidente como o Quad, mas também de alianças anti-Estados Unidos da América, como os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Mas aqui, agora temos uma ressalva importante. A Índia é um dos poucos membros dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que na verdade não quer se desvincular do dólar, porque não confia totalmente na China e não quer que a China controle qualquer que seja a nova moeda que os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul criem. A Índia tem se destacado na aliança que defende a criação de uma moeda própria para os Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, outra razão pela qual estamos vendo uma taxa tão alta de tarifas sobre produtos indianos é porque muitos produtos americanos enfrentam uma taxa de tarifa elevada ao entrar na Índia. Isso inclui produtos agrícolas como amêndoas, nozes, maçãs. E além disso, eles também incluem produtos farmacêuticos e automóveis. Atualmente, a Índia possui uma indústria automobilística muito próspera internamente. E se eu fosse um homem de apostas, diria que é aqui que as negociações comerciais estão parando. A Índia não quer remover as tarifas. Suponho que os Estados Unidos da América estejam pressionando a Índia a reduzir as tarifas ou se comprometer a comprar produtos americanos. Agora só o futuro dirá se a tarifa será reduzida ou não. Mas outro prazo que a Índia está enfrentando é o prazo de 10 dias que Trump deu à Rússia. E esse prazo basicamente disse que qualquer país que esteja comprando petróleo russo será atingido com uma tarifa de 100% apenas porque estão comprando petróleo russo, apenas porque estão apoiando a guerra russa. Agora, uma pessoa que está muito infeliz com esse prazo é nada menos que o fantoche de Putin, Dmitry Medvedev. Esta foi a declaração dele logo após Trump anunciar seu prazo. Trump não ficou satisfeito com este tweet. Vamos analisar a resposta de Trump. Ele está jogando o jogo final com a Rússia. 50 dias ou pode? Ele deveria lembrar de duas coisas. A Rússia não é Israel, ou mesmo o Irã. Cada novo ultimato é uma ameaça, um passo em direção à guerra, não entre a Rússia e a Ucrânia, mas com o próprio país dele. Não siga pela sonolenta Rota J. Isso é um pouco cômico, mas tenho quase certeza de que Trump ficou mais ofendido pela comparação com Joe Biden do que pela ameaça de guerra, porque foi assim que Trump respondeu esta manhã. Não me importo com o que a Índia faz com a Rússia. Eles podem levar suas economias mortas juntas para o fundo do poço. Fizemos muito pouco negócio com a Índia, e suas tarifas são muito altas, entre as mais altas do mundo. Da mesma forma, Rússia e Estados Unidos da América quase não fazem negócios juntos. Manteremos assim e diremos ao fracassado ex-presidente russo, Medvedev, que ainda se acha presidente, para medir suas palavras. Ele está entrando em um território muito perigoso. O tweet deixa claro que Trump não ficou satisfeito com a ameaça de Medvedev. Mas parece que ele não entendeu a mensagem, porque ele respondeu e respondeu de maneira muito tola a este tweet. Mas antes, vamos ver como a Índia respondeu a este tweet. Chegaremos a isso em um segundo. Porque logo após Trump fazer este anúncio, a Índia lançou um aviso bombástico à Rússia. Refinarias da Índia param de comprar petróleo da Rússia após ameaças de Trump. A refinaria estatal indiana parou de importar petróleo russo após ameaça dos Estados Unidos da América de impor tarifa de 100% por cooperar com a Rússia. A suspensão começou esta semana. 4 fontes da indústria disseram à Reuters. A Indian Oil Corp, a maior empresa de petróleo que opera 10 das 20 refinarias da Índia, com uma capacidade anual de 60 milhões de toneladas, cessou a compra de petróleo russo. Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery também interromperam as importações.
As refinarias buscam alternativas no mercado à vista, comprando de países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo no Oriente Médio e África Ocidental. Refinarias privadas como Reliance e Naraya, os maiores compradores de petróleo russo na Índia, são afetadas, com Naraya atingida pelo 18º o pacote de sanções da União Europeia. Essa foi uma grande decisão, mas vamos descobrir o real impacto que a Rússia está sofrendo. Segundo estimativas públicas, no ano passado, a Índia comprou cerca de 50 bilhões de dólares em petróleo da Rússia, embora os dados exatos não sejam conhecidos. Isso representa cerca de 35% do petróleo que a Índia importava diariamente da Rússia. Para a Rússia, isso é definitivamente um grande golpe. A Índia era o segundo maior cliente da Rússia, logo após a China, e simplesmente parou de comprar petróleo repentinamente. Isso além dos preços do petróleo estarem em baixas recordes depois que esta guerra começou em 2022. E é importante lembrar, o orçamento russo que o governo divulgou no início do ano presumia que os preços do petróleo permaneceriam em $70. E agora, eles estão na casa dos 50 por volta de $60. Portanto, os preços do petróleo já estão abaixo do orçamento que o governo russo esperava. Além disso, a Índia, segundo o maior cliente da Rússia, acabou de parar de comprar petróleo russo. Agora, claro, não acho que a Rússia será incapaz de encontrar clientes. Certamente haverá países dispostos a comprar petróleo russo. Mas o problema que isso cria para a Rússia é que agora eles terão que oferecer ainda mais descontos. Vale ressaltar que os Estados Unidos da América e a Europa impuseram sanções às refinarias de petróleo, aos petroleiros e outros setores da indústria petrolífera russa. A Rússia vendia petróleo com desconto para a Índia, refinarias chinesas, alguns países da União Europeia, Turquia e Brasil. Então a Rússia estava vendendo abaixo do preço de mercado, e foi assim que eles conseguiram fazer algum dinheiro para financiar seus esforços de guerra. No ano passado, a Rússia faturou cerca de 120 bilhões de dólares com vendas de petróleo e energia, e gastou aproximadamente 110 bilhões de dólares em seu exército. A Rússia está ganhando com o setor de energia o que gasta no exército, numa proporção de cerca de 1:1. E é por isso que era tão importante ir atrás dos países que estavam financiando a máquina de guerra, que estavam financiando o cofre de guerra. Isso inclui Índia, China, alguns países da União Europeia, Turquia e Brasil. É o que está ocorrendo. Isso está acontecendo antes mesmo de nos aproximarmos do prazo de 10 dias, que, se não me engano, será em 7 ou 10 de agosto. Conforme nos aproximamos do prazo, suponho que mais países anunciarão o fim da compra de petróleo russo. Isso é definitivamente um grande golpe para a economia russa. Agora, vamos à resposta que Medvedev deu ao aviso de Trump, porque isso é uma das coisas mais engraçadas. Se você é novo no canal, saiba que Dmitry Medvedev assiste alguns dos nossos vídeos. Uma vez, aleatoriamente, fui ao Twitter ver que declaração ele estava fazendo. Por algum motivo, fomos bloqueados antes de começarmos a postar sobre a Rússia no Twitter. Então, ele viu nossos vídeos. Ele foi até nossa conta no Twitter e bloqueou nossa conta porque não gostou de nós, o chamando de fantoche de Putin. Então, agora vamos ver o que o fantoche de Putin está dizendo ao presidente Trump sobre as ameaças de Trump contra mim em sua rede pessoal de verdade, que ele proibiu de operar em nosso país. Se as palavras do ex-presidente russo causaram tal reação nervosa no poderoso presidente dos Estados Unidos da América, significa que a Rússia está certa. Pense e continuará a seguir seu próprio caminho. Eu não sei o que ele está dizendo. O presidente Trump só respondeu a ele por estar ameaçando guerra contra os Estados Unidos da América. Não creio que a Rússia possa arcar com uma guerra. Continuemos com a declaração dele. Quanto à economia morta da Índia e da Rússia e a entrada em território perigoso. Bem, deixe-o lembrar de seu filme favorito sobre mortos-vivos e também de como uma mão morta que não existe na natureza pode ser perigosa. Sabe o que torna essa situação mais engraçada? É o fato de que quando Medvedev publicou isso em sua rede de telegramas, ou seja lá o que for, ele assumiu que a Índia e a Rússia se uniriam e apresentariam uma frente unida contra os Estados Unidos. Porém, apenas 3 horas após sua mensagem, a Índia anunciou que não comprará petróleo russo e não quer se envolver com a Rússia. Preferimos o mercado dos Estados Unidos da América aberto para os produtores indianos. Não creio que Medvedev esperava isso ao fazer essa declaração.
Ontem, tive o ex-Navy SEAL, Air and Land Chuck Farr, no nosso podcast e discutimos como essa situação afeta as relações russo-indianas e a relação Estados Unidos da América, Índia. Vamos ouvir essa conversa, mudando o foco para os aliados russos. O presidente Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre a Índia, alertando que mais virão caso continuem comprando petróleo russo. Você acredita que isso impactará as relações da Índia com a Rússia e com os Estados Unidos? Sim, acho que vai influenciar ambos. Acredito que a Índia quer boas relações com os Estados Unidos. A Índia tem necessidades energéticas. Eles estão comprando petróleo russo novamente, não por ser o melhor, mas pelo preço baixo. Acredito que a Índia vai reagir. Espero que não chegue a tarifas sobre a Índia. Os Estados Unidos não têm rancor com a Índia. O objetivo disso é eliminar o mercado para o petróleo russo. Esse é o objetivo. E criar uma divisão entre a Rússia e seus clientes. Porém, existem outras medidas que devem ser adotadas. Neste momento, enquanto falamos, existem petroleiros russos na costa da Grécia transferindo petróleo de navios para embarcações menores. A Grécia, membro da OTAN, permite que isso ocorra. E é muito dessa frota de petroleiros sombria que a Rússia está usando. Esses são navios gregos. Assim, as exportações energéticas russas estão financiando esta guerra. E isso precisa ser interrompido. Para nossos convidados russos que ouvem, digo que o presidente Trump é um homem muito vingativo. E toda essa mudança em Washington aconteceu porque alguém na Casa Branca percebeu que Trump foi feito de bobo por Putin, certo? Putin continuará bombardeando cidades. Ele não está vindo para a mesa de negociação. E o senhor Trump, quando perde a paciência, todos nós já vimos o tipo de coisas que ele pode fazer. E o que a Rússia precisa se preocupar é que os Estados Unidos abram as comportas. Você pode ter as batalhas Patriot, os ATACMS, mais mísseis, F-16S e todas essas coisas. E isso eventualmente permitirá que a Ucrânia tome a ofensiva na guerra de manobras combinadas. Com as forças russas nesse estado, essas unidades vão se desintegrar se enfrentarem grande pressão e guerra de manobras. Mas isso vai levar um tempo para acontecer. Além disso, acho que foi a Melania que ajudou o Trump a se voltar contra a Rússia. Eu espero que sim. Outro partido que tem sido muito criticado, aliás, você mencionou as receitas do petróleo. De acordo com as estimativas russas, praticamente toda a receita que a Rússia obtém com o petróleo está sendo gasta por Putin na guerra. Sim, você sabe, vai haver um problema aqui. O senador McCain disse que a Rússia era um posto de gasolina com armas nucleares. E, você sabe, nós olhamos, você tem essa ideia de que a Rússia vai contra o mundo. A Rússia tem o produto interno bruto da Itália, você sabe, não de toda a OTAN combinada, Itália. E essas ameaças de que a Rússia vai expandir o conflito, você sabe, e novamente nunca subestime seu inimigo. Mas eu olho para o que eles fazem e, julgando pelo que fazem, ajusto meu cálculo do que eles são capazes. Eles têm mais do que podem lidar na Ucrânia. Lembre-se, esta deveria ser uma operação militar de 72 horas. Esse era o objetivo deles. Eles não estão alcançando esse objetivo. E 1 milhão de baixas. Também vou adicionar isso como um coringa. 75 mil desertores russos, 3 grupos do exército, certo? Esses caras estão fugindo. Isso não é bom. Outro grande apoiador da Rússia é a China, que também pode enfrentar tarifas de 100%, talvez até 500%. Você acha que a China mudará suas transações comerciais por causa das tarifas? Não, eles vão fazer tudo o que podem para possivelmente parecer que mudaram isso. E a China está apoiando a Rússia nisso, e especialmente com tecnologias de uso duplo. Agora você está vendo drones com 100% de componentes chineses? Sim, absolutamente. Mas no grande esquema das coisas, isso não necessariamente atenua o fato de que eles estão fornecendo drones e outras tecnologias militares avançadas para a Rússia. Mas no contexto geral, a China não deseja uma vitória russa, correto? A China tem planos para o continente eurasiano, e eles não incluem que a Rússia esteja ascendente, certo? A China... Os planos são tornar-se a superpotência mundial. Então é mais uma decisão tática agora para a China. E veja o que é bom para a China. Enquanto o Ocidente tem um problema com a Rússia no leste europeu, eles são desviados do objetivo da China, que é, eventualmente, reabsorver Taiwan.
Para nossos convidados chineses que estão ouvindo, boa sorte com a projeção naval de poder. Eu odeio dizer isso, mas vocês estão contra onde os Estados Unidos são verdadeiramente uma superpotência, e isso é no mar, projetando poder globalmente através do Oceano Mundial.